10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Essa semana vem trazendo, né, falando sobre a questão de alguns alimentos, né, alimentação dos alimentos e várias categorias relacionadas a ser in natura, a ser minimamente in natura, a questão dos processados, enfim. Para isso, vem trazer alguns textos relacionados a essa temática de alimentação, né? Onde vem trazer a questão da alimentação é mais que gestão de nutrientes. Vem falar um pouquinho sobre o Guia Alimentar Brasileiro, que vem trazer algumas recomendações para cada um de nós, principalmente esse destaque sobre a questão desses alimentos, né, e a sua classificação, né. Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Aí traz um exemplo aqui que vocês vão estar lendo, né, sobre a questão dessa figura abaixo, né, traz o abacaxi como alimento in natura. Esse alimento aqui, o abacaxi sendo um alimento natural, né? O abacaxi em calda, que é o alimento processado, né? Um alimento que é um produto que foi tirado de um alimento natural e houve algumas modificações, alguns acréscimos de aromatizantes, por exemplo, né? E o alimento ultraprocessado. E esse ultraprocessado aqui, no caso, que vai ser o suco em pó de abacaxi, aí sim ele vai ter uma condicionante, né? Eles vão ter ingredientes ali onde vai favorecer com que dure mais tempo. Mas se, como eu disse, se vai durar mais tempo, vai trazer mais perigo para a saúde. E esses alimentos a gente tem que estar evitando. Aí tem algumas recomendações, né? Onde fala do guia, né? Que nós já destacamos anteriormente. Mas aí o que acontece? Eu vou destacar apenas um ponto, né? A regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados do que os outros, né? E a gente pensar também a questão preparações culinárias, né? Esses alimentos para preparações culinárias também são importantes para poder fazer essa junção, né? Você pegar um alimento da horta, por exemplo, e acrescentar um alimento, uma questão de algumas preparações culinárias, né, que vai entrar a questão do sal, né? Claro que a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade, né, para poder fazer uma refeição bem saudável. Nós vamos passar aqui para algumas questões. E aí, galera, eu sinceramente essas atividades desse PET e de outros, né, algumas questões, a gente percebe que foi um pouco desfocado da nossa disciplina. Claro que nós vamos falar de alimentação, mas essa número 1, por exemplo, vai pedir o quê? Vai pedir para você voltar na história, tá? Você vai ter que estar relacionando aqui, ó, para auxiliar na reflexão sobre como estamos nos alimentando. Voltaremos no tempo para repensar como era a alimentação em cada período vivenciado pelo ser humano. E aí pede para escrever no quadro abaixo.
Vamos lá. Aí o que vai pedir, né? Nesse quadro abaixo, onde vai ter pré-história até cerca de 4.000 a.C., Idade Antiga, 4.000 a.C., até 476 depois de Cristo, a Idade Média, de 476 depois de Cristo a 1453, enfim, nessas etapas aí da história, vocês deverão estar colocando nessa tabela aí, nesse desenho aí do quadro, quais os tipos de alimentos consumidos, quais os modos de preparar e comer em cada um dos períodos históricos e quais as diferenças da alimentação dos grupos sociais. Galera, percebe que essa atividade aqui você só vai conseguir tendo que pesquisar. Você vai ter que estar pesquisando essa resposta na internet ou então perguntando para o seu professor de história. Tá? Essa atividade aqui para mim foi assim, é uma crítica que eu trago, né? Porque tanta temática poderia ser trabalhada de uma forma bem mais, não é simples, mas de uma forma proveitosa, considerando a nossa disciplina, e vem trazer essa complexidade, onde você vai ter que recorrer para outras disciplinas, não estou desmerecendo a história, mas eu acho que dentro dessa alimentação, ela poderia estar relacionada com a prática de atividade física, que daria de uma forma perfeita. Então, galera, em relação a essa atividade aqui, você procurar tá, a questão das referências, né? Aqui no final também se encontra as referências utilizadas para essas atividades, mas também essas, né, igual na questão da atividade 1, né, tem essa referência aqui logo abaixo, que vocês podem estar acessando para poder estar tendo uma ideia, viu? Como eu disse, essa atividade aqui relacionada à história, só através da história mesmo para poder estar respondendo. Na atividade 2 também, ela vem trazer uma questão que você vai ter que estar pesquisando, onde vai estar relacionando o milho e as diversas formas de processamento. Você vai descrever a quantidade e os tipos de resíduo de lixo que são gerados quando consumimos cada uma das categorias de alimentos exemplificados. No caso, você vai comparar esses alimentos aqui, né, igual, por exemplo, a espiga de milho, né, o milho descascado, embalado, o óleo de milho, milho em reserva, conserva, salgadinho de milho em pacote. Então, você vai considerar fazer essa quantidade e os tipos de resíduo para cada alimento desse, certo? Como eu disse, você vai ter que fazer uma pesquisa aí ou procurar o auxílio de um professor dessa área. Agora, então, nessa atividade 3, nós vamos estar destacando essa questão relacionada às novas diretrizes da alimentação saudável, destacadas no Guia Alimentar da População Brasileira. Ele pede para assinalar a alternativa correta. Então, diante dessas alternativas aqui, onde você vai estar lendo cada uma, e de acordo com os textos acima, você vai considerar qual a alternativa se aproxima mais do objetivo do Guia Alimentar da População Brasileira, que é a questão da alimentação saudável, né, do consumo de alimentos que não tragam tantos riscos para a saúde, tá certo? Principalmente para poder estar utilizando de alimentos in natura. Na número 2, leia o texto a seguir e responda a questão abaixo. Então você vai considerar esse texto, certo? E depois você vai responder. Conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira, analise as informações a seguir. Então, da mesma forma, você vai estar fazendo essa relação direta, né, desses termos, dessas alternativas aqui, onde vai falar primeiro. O mais recente Guia Alimentar para a População Brasileira propõe que alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação. Você acha que é isso mesmo? Considerando o que é alimentos in natura ou minimamente processados? O alimento in natura é aquele alimento natural, e os minimamente processados é um alimento natural que houve um pequeno processo, uma retirada de alguma coisa que poderia ser trazer malefícios para a pessoa. Então essa aqui a gente pode saber, né, pela lógica, que é correta. A alimentação é definida como simples ingestão de nutrientes, não importando a forma como os alimentos são combinados entre si e preparados, as características de modo de comer e tampouco as dimensões culturais. Lá. Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como excesso de calorias, gorduras, sal e açúcar, além do impacto negativo sobre a cultura, a vida social e ao meio ambiente, né? Que creio eu também que essa aqui está na cara que é verdadeira. 4. Uma alimentação adequada e saudável
privilegia os alimentos in natura e minimamente processados e recomenda evitar o consumo dos ultraprocessados, considerando o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e integridade do ambiente. Então aqui vai perguntar, estão corretas apenas as? Você vai analisar aí quais as alternativas estão corretas, certo? Vamos lá agora para atividade 4. A gente vai trazer um quadro, galera, com alguns alimentos e vai trazer a disposição de sódio e essa distribuição de sal nos alimentos, né? Onde aqui destaca também nesse pequeno texto, né, que a principal função do sódio, ou seja, o sal, é equilibrar a quantidade de água no organismo, juntamente com o potássio. Enquanto o sódio retém os líquidos, o potássio provoca a excreção, de modo que as células fiquem com quantidade certa de água, né? A dupla sódio e o potássio participa de contrações musculares de fornecimento de energia para o organismo. Aqui, galera, a gente deixa claro, né, que quando a gente pensa o sódio, que o cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, né? Então é essa variação de sal, né, onde a gente vai analisar a questão do sódio, sendo o sal aí e essa possibilidade, né, de temperar a questão das nossas alimentações, tem que ser considerada, mas de uma forma mínima possível, para que não traga prejuízo para o nosso organismo. Aí você deve considerar esse quadro e essas características, né, de presença do sal, né, de cada alimento desse, para poder estar respondendo. Aqui vem falar, qual dos alimentos representa a maior quantidade de sódio em seu preparo. Então, de acordo com a tabela, você vai considerar isso. De acordo com seus conhecimentos, quais os problemas de saúde são provocados pelo excesso do sódio? De acordo com o que você já sabe, ouve falar aí com seus amigos e família, que é um tema recorrente, quais os problemas são provocados pelo excesso desse alimento, né, do sal? A atividade física pode interferir no nível de sódio no organismo? Como? A resposta é sim. Aí você vai estar pensando como vai acontecer isso. Principalmente, galera, porque um exemplo que eu vou trazer para vocês, quando nós realizamos atividade física, o organismo, né, quando nós realizamos, há um aumento na temperatura. Essa temperatura faz com que haja a produção de suor, e esse suor vai estar fazendo com que haja essa eliminação de substâncias que não vão ser utilizadas para o corpo, e uma delas vai ser a questão do excesso de sal, certo? É um exemplo que eu trago para vocês podem estar trazendo outros, certo? Então agradeço, galera, você que assistiu essa videoaula até o final. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta o nosso vídeo, certo? Então, forte abraço e até a próxima!